Goiás teria feito nova proposta pelo 10 do CSA. CSE com um novo atrito com a Prefeitura de Palmeira dos Índios, uma asa que perde em amistoso dias antes do início da Série D e um CRB que lança o seu uniforme para a temporada de 2025. São esses os pontos em que eu vou abordar nesse vídeo. Fique à vontade para participar aqui nos comentários, para deixar um pouco da sua opinião sobre um assunto pontual ou sobre mais de um. Deixa o like também, se inscreve no canal e compartilha o link para mais conteúdos como esse. Já disponível no canal, os adversários dos alagoanos na Copa do Brasil, terceira fase, CSA contra Grêmio, Santos contra CRB. Dá para sonhar? Vai lá também, comenta, opina. E também já tem alguns outros vídeos sobre Série C, Série D e quase que diariamente Série B e A do Campeonato Brasileiro. Bora lá, assim, começando com o interior de Alagoas, começando em Palmeira dos Índios. E assim, antes de tocar no assunto Palmeira dos Índios, Prefeitura e Clube, é bom a gente pontuar aqui, não é um caso isolado, não é algo que acontece só no interior de Alagoas, é algo que acontece em grande parte do Brasil, né, diante de um futebol que foge das primeiras prateleiras. Assim. Existe uma relação que é importante entre muitos clubes com as prefeituras, e uma relação que é financeira. E acontecia isso com o CSE, pelo menos de uma forma saudável, entre a prefeitura e o clube, acredito que até a temporada passada, ou no mínimo até a temporada retrasada, com um aporte financeiro, inclusive que chegou até a gerar alguns debates, uma prefeitura colocando tanto dinheiro em um clube. Eu acho que é importante esse incentivo, não sei até que ponto ou até que valor dá para a gente colocar como máximo, até porque está falando de uma verba pública, mas acredito que é importante o clube estar representando de alguma forma a cidade. Só que em 2025, quem acompanhou minimamente o campeonato alagoano, ou então os bastidores, viu que essa relação entre CSE e prefeitura não estava a mesma da última temporada, das últimas temporadas. Inclusive com informações de bastidores que tratavam como uma expectativa do clube em receber um aporte financeiro, em uma verba não sendo atendida, inclusive com o clube buscando formas alternativas para pagar, para cumprir os seus compromissos de salários, enfim, e outros compromissos financeiros. E o que se tem de informação das últimas horas, inclusive com a nota oficial, vou até colocar para vocês, abrindo aqui para vocês a nota oficial do CSE, que foi publicada nesse dia 10 de abril, colocando até aqui para vocês, tá? Não vou ler a nota oficial inteira, mas basicamente ela relata que, com a autorização da prefeitura, o responsável pelo estádio teria desconectado a energia, teria feito o desligamento da energia para o estádio e também para o alojamento dos jogadores. O que, para o alojamento dos jogadores profissionais, não é um grande problema, até porque a temporada de 2025 do profissional do CSE foi finalizada e com algum sucesso, com a classificação para a Série D do próximo ano, com muito sucesso, aliás, apesar desses contratempos, apesar dessa turbulência. Só que ainda tem a categoria sub-20, que vai a categoria de base. Na verdade, o CSE ele não especificou, mas na nota oficial acredito que não vai dar para pegar aí. Mas na nota oficial eles colocam, né, a assessoria do CSE, ressaltamos que o estádio abriga não apenas os profissionais, mas também a alimentação da nossa categoria de base, que já foi comprada e já tem data de apresentação para o dia 21 de maio. Então esse ponto traz alguma preocupação. E na nota oficial fala, colocando aqui entre aspas sobre essa nota oficial, o Clube Esportivo, o Clube Sociedade Esportiva vem a público manifestar o seu mais absoluto repúdio à ação arbitrária realizada pelo administrador do estádio, com a autorização da Prefeitura Municipal, que resultou no desligamento da energia elétrica do estádio e dos alojamentos. Então tá aí a informação que eu passei para vocês. E assim, é um ponto sério, porque não sei até que ponto esse atrito pode se refletir para as próximas temporadas. Acredito que não no interior de Alagoas, mas em outros estados. Muitos clubes deixaram de existir ou
decretaram falência a partir de uma não boa relação com a prefeitura. Acho que um exemplo mais próximo que a gente pode trazer talvez tenha sido o Salgueiro, no interior de Pernambuco, com a projeção maior até do que o CSE. Na questão do Salgueiro não foi só a relação com a prefeitura, né? Foram outros pontos também. Mas é um ponto que preocupa, principalmente avaliando 2026, que o CSE tem um calendário cheio, e também a sequência de 2025 com as categorias de base. Deixa um pouco da sua opinião quanto a isso. Se você tem um outro ponto para agregar também sobre esse assunto, fique à vontade para comentar. Bora falar agora sobre o CSA. CSA que há alguns dias atrás eu trouxe a informação de que teria recebido uma proposta do Goiás pelo 10, pelo Brian, que é um dos grandes personagens do CSA de 2025, ao lado de Cachoeira, ao lado do Igor Bahia, do Thiago Marques. É um quarteto de ataque do CSA que vem dando muito certo. E eu já trouxe essa informação e no vídeo informativo eu falei, não é nenhum absurdo o Goiás estar de olho no Brian. Não só pelo desempenho do Brian no início de ano, mas também pela carência que o Goiás tem no 10. O Goiás está cheio de meias centrais e volantes, inclusive o único 10 que tinha foi negociado com o Remo, que era o Regis, e aí tem esse ponto, né, de ser um jogador intenso, com alguma característica que pode agradar o Wagner Mancini. Enfim, teve a primeira proposta, de acordo com o Severo Oliveira, na casa de 300 mil, muito distante do valor da multa, que é de 1 milhão. E nas últimas horas, de acordo também com o Severo Oliveira, teria ocorrido uma nova proposta também na casa de 300 mil, só que com um jogador da base do Goiás que não foi informado. E o Alan, vou até pegar aqui o nome completo, né? Não completo não, mas o nome do Alan Stens, que está no Sampaio Corrêa, pertence ao Goiás, está emprestado ao Sampaio Corrêa, teve 14 jogos por lá, um gol e uma assistência. E de acordo com o próprio Severo, essa oferta, essa proposta não teria também sido vista com bons olhos pelo CSA e teria sido recusada. O CSA, a partir da chegada do Gabriel Vieira, ele se protege de alguma forma a partir de um ponto de a multa é de 1 milhão, o Goiás pode chegar a esse valor. Tem que chegar, no caso, até amanhã. O que eu acho difícil, mas não vejo como impossível. Então o CSA teve a contratação, o empréstimo do Gabriel Vieira, tem o Danilinho no elenco, tem o Álvaro também, que teve uma queda, mas também é um outro 10. Mas o CSA tem que fazer de tudo para segurar o Brian. Não imaginando ou não acreditando que o Alan, que esse possível nome que pode chegar ao CSA em troca pelo Brian, não vá dar certo, que seja um jogador ruim. Mas você tem uma condição de encaixe com o grupo e o Brian já está muito adaptado ao clube, já está muito adaptado à ideia de jogo do Igor Magalhães, com uma Série C que vai começar há 2 dias, então se tem esse ponto. E acredito que uma chegada, uma troca, mesmo imaginando um Alan Stens que pode evoluir, que pode render bem, eu entendo que a permanência do Brian é fundamental para uma luta, uma possível luta pelo acesso. Fique à vontade também para comentar sobre esse assunto, para trazer um pouco da sua avaliação sobre esse assunto. Agora, sim, a janela fecha, né, amanhã, na sexta-feira, e acho que se acontecer alguma coisa, ela tem que acontecer de fato agora. Assim, vamos ver o que o Goiás tende a fazer. Entendo que a multa ela não é alta, né, a partir de alguns investimentos que o Goiás vem fazendo, mas vamos ver qual vai ser a tomada de decisão da equipe goiana. Partindo para um outro ponto, partindo agora para o Asa. O Asa que teve um amistoso nesse dia 9 contra o Central, que foi rebaixado no Campeonato Pernambucano, apesar de ter sido um Central que, e aí vale a pontuação, após a desastrosa campanha no Campeonato Pernambucano, foi um Central que trouxe alguns reforços, teve uma ampla reformulação, mas não deixa de ser um baque, né? Assim, se tem um Asa sob uma grande expectativa pelo que conseguiu desempenhar no campeonato alagoano, aparentemente um Asa mais maduro do que foi em 2024, com alguns reforços também que chegaram depois do estadual, e um Asa que é derrotado, é bem verdade, foi fora de casa, mas ainda assim se tem esse impacto dias antes do início da Série D.
mas acredito que eu não pude acompanhar o jogo, assim. Então, se você pôde de alguma forma acompanhar a partida, fique à vontade para deixar a sua avaliação aqui nos comentários. Mas traz algum impacto, né? Por mais que tenha sido amistoso, traz algum impacto. Apesar do Central não ter ido bem no Campeonato Pernambucano e ter sido rebaixado, é um Central que vai, de acordo com a campanha da última temporada, vai jogar a Série D de 2025. E o que se imagina, assim, já trouxe alguns conteúdos sobre a Série D, mas nenhum falando sobre a expectativa do Asa na competição. O que se imagina é um Asa brigando. Entendo que está mais maduro do que o ano passado, entendo que é um Asa que minimamente tende a chegar com alguma força no mata-mata, tende a passar, não vou dizer que com tranquilidade sobre a primeira fase, mas que tende a encontrar a classificação para o mata-mata, e chegando ao mata-mata, vamos ver quais são, se chegar, né, vamos ver os adversários, o caminho do Asa. O fato é uma Série ED muito difícil, uma Série ED que ela traz muitas camadas e isso dificulta, mesmo a equipe tecnicamente melhor, a partir do fator mata-mata termina tendo esse ponto de uma imprevisibilidade maior sobre a competição. E o outro ponto é a camisa do CRB, né? O CRB lançou os uniformes para a temporada 1, 2 e 3 para a temporada de 2025, dividindo opiniões como sempre. Assim, tem esse ponto de, colocando aqui para vocês, acho que a luz está estourando, mas dá para observar, né? E é uma camisa que, colocando aqui também, é uma camisa que traz alguns pontos da identidade alagoana, né? Fala sobre o sertão, que coloca o velho Chico em destaque também. E eu particularmente eu gosto, eu vi algumas opiniões que falavam, a camisa tem que ser padrão, camisa tem que ser sem muita firula. Eu particularmente eu gosto, assim, tudo bem, assim, você tem ali o estatuto, tem alguns pontos do torcedor mais tradicional, mas eu entendo que é bom variar um pouco, né? Por mais que mantenha a essência, não dá para colocar um roxo na camisa 1, não dá para colocar um laranja na camisa 1, como a gente viu algumas equipes algumas temporadas atrás, não do futebol alagoano, mas fazendo. Mas acho que trazer alguma mudança, trazer algum detalhamento, eu acho que fica bacana, eu acho que traz algo diferente. E o torcedor mais tradicional, se não quer comprar, não compra, vai lá e compra a camisa retrô, enfim, eu acho bacana. Deixa um pouco da sua opinião quanto a tudo isso. Inclusive, a condição da camisa, ela tá tendo uma apresentação hoje, né? Nessa quinta-feira, 19 horas, com festa, inclusive. 290, só que aí o valor é da camisa e do ingresso, né? Então 290 para sócio, 350 para não sócio. CRB que tem um movimento também que foi abordado minimamente, acredito que pela imprensa alagoana, mas se tem o ponto da saída do Vitinho, né? Vitinho que chegou com alguma expectativa, lateral esquerdo que também pode jogar como um atacante e que não teve tanto espaço no CRB e pode estar indo ao futebol pernambucano, pode estar indo ao Santa Cruz, mas esse é um ponto que eu posso abordar em um outro vídeo. Deixa um pouco da sua opinião quanto a tudo isso, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o link também para mais conteúdos como esse. Vou ficando por aqui, até a próxima.